Você o sente antes de o ver. Fumaça de madeira, gordura animal e algo selvagem que faz seu cérebro moderno gritar: predador. Os arbustos se abrem e sua respiração para. Ele tem 5 pés de altura, mas é construído como um linebacker de granito. Cada músculo visível através da pele com cicatrizes, cada um com o dobro do tamanho do seu. O peito dele, meu Deus, o peito dele é como um barril, expandindo-se a cada respiração que soa como um fole. Os olhos dele se fixam nos seus. São 15% maiores do que quaisquer olhos humanos que você já viu e, neste crepúsculo, eles captam a luz como os de um lobo. A inteligência queima ali. Não primitiva. Não selvagem. Apenas diferente. Ele está te lendo da mesma forma que você o está lendo, e sua mão, aqueles dedos maciços que poderiam quebrar seu pulso como um graveto, se move lentamente para a lança ao seu lado. A lança é mais grossa do que qualquer coisa que um Homo sapiens carregaria. Você precisaria das 2 mãos apenas para levantar. Ele a segura com uma mão casualmente como você seguraria um lápis. Há 40.000 anos, isto é a Europa. Você é o invasor aqui. O povo dele dominou este continente por 200.000 anos. Eles sobreviveram a eras glaciais que te matariam em horas. Aquele peito de baril processa 40% mais oxigênio do que seus pulmões jamais conseguiriam. Aqueles ossos grossos levaram golpes de ursos das cavernas e se curaram. Aquele nariz, maciço e largo, pode sentir seu medo a 50 jardas de distância. Ele se aproxima. O chão literalmente treme, ele pesa 200 libras de músculo puro e condensado, sem gordura, sem desperdício. Cada grama projetada para violência explosiva. Cientistas calcularão mais tarde que ele poderia fazer supino com 500 libras sem treinamento. Agora tudo o que você sabe é que está olhando para o superpredador da humanidade, e você é feito de carne. A pele dele é mais grossa que a sua, literalmente. Adaptações genéticas tornaram sua pele mais parecida com couro do que com pele humana. Cicatrizes entrecruzam seus braços e peito. Não são ferimentos aleatórios, são padrões. Marcas de garras de lutar com leões das cavernas. Feridas de perfuração de presas de mamute. Cada uma curada, sobrevivida, conquistada. Ele emite um som, não exatamente palavras, não exatamente um rosnado. Suas cordas vocais são diferentes, posicionadas mais alto. O som ressoa naquela cavidade torácica maciça. É comunicação, mas não como a sua. É mais antiga, mais profunda. Ela ignora seu cérebro racional e fala diretamente com a parte de você que ainda se lembra de ser uma presa. Você é o Homo sapiens. Você deveria ser o esperto, o vencedor, o sobrevivente. Mas de pé aqui, observando-o soltar vapor no ar congelado, com os músculos enrolados como cabos de aço sob uma pele que poderia virar uma lâmina, você entende a verdade. Você não venceu porque era mais forte. Você venceu porque eles morreram. E agora, neste momento, com a mão naquela lança e 500 libras de potencial de supino prestes a se desenrolar, você não tem certeza de que isso deveria ter acontecido. Você está agachado na neve, observando algo que não deveria ser possível. 6 neandertais, 3 machos, 3 fêmeas estão enfrentando um mamute lanoso. Não com arcos. Não com armadilhas inteligentes. Eles vão lutar com ele até a morte. O mamute tem 14 pés de altura, 6 toneladas de músculo e fúria. Suas presas poderiam perfurar um carro moderno. Uma pisada transformaria seu esqueleto em pó. Os neandertais estão sorrindo. O macho líder, você pode dizer pelas cicatrizes, pela forma como os outros o respeitam, tem talvez 1,60 m. Ao lado do mamute, ele parece um brinquedo de criança, até que ele se move. Então você vê a forma como suas coxas se contraem a cada passo, cada grupo muscular visível através da pele esticada. Seus ombros são mais largos que todo o seu torso. Seus antebraços parecem cabos de ponte. Eles rastreiam este mamute há 3 dias, não seguindo pastoreando, usando fogo e barulho para exauri-lo, levá-lo a este vale estreito onde ele não consegue criar ímpeto para uma investida.
Você percebe que isto não é caça. É engenharia. O mamute trombeta. O som o atinge como uma força física. Todos os seus instintos gritam para correr. Os neandertais se espalham, lanças erguidas. Não lanças de arremesso, lanças de impulso. Eles vão chegar perto. A primeira fêmea se move. Meu Deus, como ela é rápida. Aquelas pernas curtas com músculos superdimensionados a lançam para frente em explosões. O mamute balança sua tromba 2.000 libras de força de impacto. Ela não se esquiva. Ela a pega. Seu cérebro se recusa a processar o que está vendo. Ela envolveu os 2 braços ao redor da tromba, seus pés cavando trincheiras no permafrost, enquanto o mamute tenta se soltar. Os músculos de suas costas se expandem como asas. Sua força de preensão, pesquisadores calcularão mais tarde em 300 libras por polegada quadrada, está transformando a principal arma do mamute em um passivo. É quando os machos atacam. Eles não miram no coração ou nos pulmões. Muito osso e músculo protegendo-os. Eles vão para os tendões. Tendões de Aquiles grossos como seu braço, agora sendo serrados por pontas de lança afiadas o suficiente para barber. O macho líder está embaixo do mamute, literalmente embaixo de um animal de 6 toneladas, cravando sua lança para cima no tecido mole atrás do joelho. O grito do mamute muda de tom. Dor agora. Dor real. Ele tenta se empinar, mas a fêmea ainda está ancorada em sua tromba, seu peso corporal 180 libras de músculo hiperdenso, mantendo sua cabeça baixa. Outro macho se lança em seu flanco, não para esfaquear, mas para escalar, usando sua força de preensão insana para escalar o mamute como uma montanha peluda. Você entende agora por que os ossos deles eram 2 vezes mais grossos que os seus? Por que suas articulações eram reforçadas como as de um gorila? Isso não era caça. Era violência controlada em uma escala que sua espécie nunca tentou. O mamute está enfraquecendo. O sangue vaporiza no ar ártico. Os neandertais também estão sofrendo danos. O ombro de um macho está deslocado, pendendo em um ângulo impossível. Ele não para. Ele não sente dor como você. Seu sistema nervoso é diferente, projetado para continuar funcionando através de traumas que o deixariam em choque. 20 minutos. É o tempo que 6 neandertais levam para derrubar um mamute, usando nada além de lanças e seus corpos. Quando finalmente cai, o chão treme o suficiente para derrubar neve das árvores a 100 jardas de distância. Eles comerão por meses com este abate. Cada parte será usada. Mas, observando-os ali, cobertos de sangue e vitoriosos, você percebe algo que o arrepia mais do que o vento ártico. Eles não precisavam evoluir armas melhores. Eles eram a arma. Você está na caverna quando eles o trazem de volta e não consegue entender por que ele ainda está vivo. Seu braço direito se foi. Não quebrado, sumiu. Arrancado no ombro por um urso das cavernas que deveria tê-lo matado instantaneamente. A ferida está em carne viva, vertendo sangue que vaporiza no ar frio. Fragmentos de osso de sua omoplata brilham brancos através do vermelho. Ele está andando. Os outros o apoiam, mas ele está andando. Um humano moderno estaria em choque, morto por perda de sangue, gritando de agonia. Ele está dando instruções, gesticulando com o braço restante em direção ao fundo da caverna onde guardam as plantas medicinais. Sua respiração é estável, controlada, como se perder um membro fosse um inconveniente, não uma sentença de morte. Você os observa trabalhar, sem pânico. Eles já fizeram isso antes. A fêmea idosa, aquela com as mãos que tremem de idade, mas nunca de medo, enche a ferida com musgo e 1000 folhas esmagada. Antibióticos naturais, coagulantes, conhecimento passado de geração em geração, de sobreviver ao insuperável. Seus ossos contam a história de uma vida de violência. O crânio, quando limpam o sangue, mostra fraturas antigas. Seu rosto é assimétrico por quebras que cicatrizaram mal. Seu olho esquerdo está turvo-cego de algum trauma anterior. Ambos os canais auditivos estão selados com crescimento ósseo de danos repetidos. Ele é surdo. E ele está sorrindo. Não de loucura. De outra coisa. Orgulho, talvez.
Ele segurou o urso enquanto as crianças escapavam. As marcas de garras em seu peito, 4 sulcos paralelos profundos o suficiente para mostrar a costela, são a prova disso. Cada respiração borbulha sangue, sugerindo um pulmão perfurado. Ele continua respirando mesmo assim. 3 meses depois, você o vê novamente. O coto cicatrizou em uma massa retorcida de tecido cicatricial. Ele se adaptou. Observo-o caçar com um braço, usando os dentes como uma terceira mão para segurar a lança enquanto ajusta a pegada. Seu braço restante dobrou de tamanho, o músculo compensando o que falta. Ele não é o único. Olhe ao redor da tribo. Aquela fêmea que manca. Um gato dentes de sabre quebrou seu fêmur há 5 verões. Cicatrizou mal, mais curto que a outra perna. Ela ainda é a corredora mais rápida do grupo. Sua marcha adaptada para usar a perna encurtada como um ponto de pivô para mudanças de direção explosivas. O jovem com a espinha torta nasceu assim. Teria morrido em qualquer outra espécie. Aqui, ele é o fabricante de ferramentas. Sua postura torcida, na verdade, o ajuda a sentar-se por horas lascando sílex, um ângulo que reduz a tensão em suas vértebras mal formadas. Eles se quebram, mas não ficam quebrados. Seus ossos são 2 vezes mais grossos que os seus, projetados para rachar em vez de estilhaçar. Suas articulações são reforçadas com cartilagem densa que pode suportar impactos que destruiriam seu esqueleto. Quando se quebram, eles se curam mais rápido, mais fortes, o osso depositando cálcio extra no local da fratura como uma armadura natural. Mas não é apenas físico. Observe o filho do caçador de um braço. 7 anos, já aprendendo a caçar. O pai o ensina com gestos, incapaz de ouvir ou falar claramente. A criança entende mesmo assim. Quando o pai demonstra um golpe de lança, a criança o espelha perfeitamente. Depois ajusta sua postura para compensar o braço ausente do pai, aprendendo inconscientemente a proteger aquele lado vulnerável. É assim que se parece uma taxa de ferimentos de 79%. Não é fraqueza, é adaptação. Cada cicatriz é uma lição. Cada fratura curada é a evolução em tempo real. Eles sobrevivem ao que o mataria, e então ensinam a seus filhos como o fizeram. O caçador de um braço viverá mais 20 anos. Cego, surdo, mutilado, ele ainda contribuirá, ainda caçará, ainda ensinará. Quando finalmente morrer, não será por seus ferimentos, será por nossa causa. Mas isso é uma história para outro capítulo. Você o ouve antes de ouvir um som como um trovão na montanha. O urso das cavernas emerge da escuridão, e seu cérebro simplesmente se recusa a aceitar a escala. 12 pés de altura em suas patas traseiras. 1.500 libras. Garras como adagas curvas, cada uma mais longa que sua mão. Isso não é um animal. É um tanque biológico, e está vindo atrás das crianças. A resposta neandertal é instantânea. Sem gritos. Sem pânico. Eles treinaram para isso. As mães agarram as crianças, não para correr, mas para posicionar. Las. Fundo da caverna, atrás da linha de fogo. Os adolescentes 13, 14 anos já têm tochas na mão. Eles treinam para isso desde que podiam andar. Os machos não avançam. É o que o urso espera. Em vez disso, eles se espalham, criando ângulos, fazendo o urso escolher. O urso escolhe errado. Ele vai para o alvo mais fácil, a fêmea idosa perto do fogo. Ela tem 50 anos, uma idade avançada para a era do gelo. Lenta. Fraca. Exceto que ela não é o alvo. Ela é a isca. Enquanto o urso se lança, ela se joga no chão, não para longe em direção a ele, sob seu alcance. O ímpeto do urso o leva para a frente, para a armadilha que eles criaram. 3 machos o atingem simultaneamente de ângulos diferentes, não com lanças com seus corpos. O macho líder, 200 libras de músculo condensado, atinge o joelho do urso de lado. Você ouve a articulação estalar. Outro macho se enrolou no pescoço do urso por trás, aqueles braços maciços que podem fazer supino com 500 libras agora esmagando a traqueia do urso. O terceiro crava uma lança entre as costelas, não tentando matar, mas causar dor, distrair. O rugido do urso muda de tom,
Confusão agora. Ele foi emboscado pela presa. Mas os ursos das cavernas não morrem facilmente. Ele rola. Um movimento que esmagaria um humano moderno em uma pasta. O Neandertal em suas costas não solta. Seu esqueleto, 2 vezes mais denso que o seu, absorve o impacto. Sua pegada nunca afrouxa. Aqueles pulmões superdimensionados continuam puxando oxigênio mesmo enquanto 1.500 libras o esmagam no chão da caverna. O urso comete um erro. Ele se empina, tentando se livrar de seus atacantes. Isso expõe sua barriga. As fêmeas atacam. Elas esperavam por isso. Lanças mais curtas, projetadas para trabalho próximo, perfuram o tecido mole abaixo das costelas. Não são facadas aleatórias. São golpes direcionados a órgãos que elas conhecem de gerações de abate. O sangue expira nas paredes da caverna, que ainda mostrarão as manchas 40.000 anos depois. O urso está morrendo, mas não está morto. Ursos das cavernas moribundos são os mais perigosos. Ele ataca com aquelas garras, atingindo um jovem macho no rosto. Seu osso da bochecha se estilhaça, você o ouve quebrar como madeira. Sua órbita ocular desmorona. Ele não cai. Não pode se dar ao luxo. Cair significa morrer. Em vez disso, ele avança, para dentro do alcance do urso, adicionando seu peso à pilha. Eles não estão mais tentando lutar contra ele. Estão usando a física. 6 neandertais, com um peso combinado de mais de meia tonelada, imobilizando o urso enquanto ele sangra até a morte. Levar 17 minutos. 17 minutos segurando 1.500 libras de fúria desesperada e moribunda. Quando finalmente para de se mover, eles não soltam imediatamente. Eles aprenderam. Ursos se fingem de mortos. Eles esperam mais 5 minutos, lanças prontas, antes que o macho com o rosto esmagado finalmente solte. Mais tarde, examinando o cadáver, você conta a estratégia deles. 37 feridas de lança, cada uma colocada com precisão cirúrgica. O golpe mortal veio da fêmea idosa à isca. Enquanto todos lutavam, ela se arrastou por baixo da confusão e cravou uma faca de sílex diretamente no coração do urso. Por baixo, eles comerão este urso por semanas. Usarão sua pele para se aquecer, seus ossos para ferramentas, sua gordura como combustível para lamparinas. O macho com o rosto esmagado se curará, embora seu olho nunca se recupere. Mais uma cicatriz para a coleção. Mais uma história para as crianças. Mas o que fica com você é isto. As crianças assistiram. Crianças de 4 anos viram tudo. Esta era a sua educação. Aos 7, estariam segurando tochas. Aos 14, juntando-se à luta. Aos 20, liderando-a. Toda criança neandertal cresceu sabendo que monstros eram reais, que monstros podiam ser mortos e que a única coisa entre eles e a morte era a força de sua tribo. Não é de admirar que fossem inquebráveis. Os ursos também sabiam disso. É por isso que, no final, os ursos das cavernas começaram a evitar totalmente as cavernas dos neandertais. Até monstros podem aprender o medo. Você está de bruços na lama, observando-os se prepararem para algo insano. Abaixo de você, no vale, 30 auroquespastam. Gado selvagem, cada um com 6 pés de altura no ombro, 2.000 libras de músculo e chifre. Um coice poderia estilhaçar sua caixa torácica. Uma chifrada poderia perfurar seu torso como papel de seda. Os neandertais vão atacá-los. A pé. Com lanças de mão. A partida de caça tem 8 membros, 5 machos, 3 fêmeas. Eles jejuam há 2 dias, aguçando os sentidos. Você pode senti-los daqui um cheiro agudo e predatório que deixa seu cérebro reptiliano nervoso. Eles estão pintados com lama e ocre, não para camuflagem, mas para ritual. Cada listra representa um abate anterior. O macho líder é mais tinta do que pele. Eles não estão falando. Não precisam. 200.000 anos caçando da mesma maneira tornaram isso genético. Cada caçador conhece seu papel como a respiração. O mais novo, talvez com 16 anos, continua tocando um dente pendurado em seu pescoço, seu primeiro troféu de caça. Suas mãos estão firmes, mas suas pupilas estão dilatadas. A adrenalina já está bombeando.
O sinal é um assobio que soa como um pássaro. Eles explodem do esconderijo. Meu Deus, como são rápidos! Aquelas pernas curtas com coxas maciças os lançam para a frente em saltos de 30 pés. Eles não estão correndo como humanos estão saltando, usando seus músculos superdimensionados para uma aceleração explosiva. De 0 a 20 milhas por hora em 3 segundos. Os auroques os ouvem chegando, mas já é tarde demais. Os neandertais não estão indo atrás dos fracos ou dos jovens. Estão visando o touro, o animal maior, mais forte e mais perigoso da manada. Isso não é sobre carne fácil. É sobre outra coisa. Dominância. Prova. Talvez só porque eles podem. O touro se vira para encará-los, e você percebe por que eles se pintaram. Sob o sol da manhã, cobertos de ocre vermelho, eles parecem demônios. O touro hesita por um segundo crucial. Eles o atingem como uma onda. O primeiro caçador vai por baixo, cravando sua lança na perna dianteira do touro, rompendo os tendões. O berro do touro sacode o chão. Ele tenta chifrar, mas ele já rolou para longe, usando o impulso de sua corrida. O segundo e o terceiro caçadores atingem simultaneamente de lados opostos, as lanças perfurando entre as costelas. Mas é a quarta caçadora que te deixa de queixo caído. Ela não usa sua lança, ela pula. Literalmente pula nas costas do touro, aquelas mãos maciças com uma força de preensão de 300 libras se travando em seus chifres. O touro corcoveia, um movimento que te lançaria em órbita. Ela não se mexe. Suas coxas, cada uma mais grossa que sua cintura, se fecham na espinha do touro. Ela está montando nele. O touro gira, tentando sacudi-la. Era o que eles queriam. Agora ele está distraído, focado no peso em suas costas em vez das lanças encontrando seus órgãos. O macho líder desliza por baixo de um auroque corcoveando e crava sua lança em seu coração. A precisão necessária para este abate é astronômica. Erra por 3 polegadas e você atinge o osso. Erra por 6 e você é pisoteado. Ele não erra. O touro dá 4 passos, estremece e desaba. A fêmea desce com ele, saltando no último segundo. A caçada inteira durou menos de 2 minutos. Eles não comemoram. Ainda não. A manada se dispersou, mas eles já estão rastreando o próximo alvo. Veja, isso não é caça de subsistência. Eles vão matar mais 3 antes do meio-dia. 8.000 libras de carne. Muito mais do que 8 pessoas podem comer. Isso é um massacre em escala industrial, no estilo da Era do Gelo. Ao meio-dia, 4 auroques jazem mortos. Os neandertais mal estão ofegantes, aqueles pulmões aumentados processando oxigênio a taxas que te matariam. Eles abatem com eficiência de linha de montagem. Os machos quebram os ossos para obter o tutano ainda quente. As fêmeas retiram a pele em lençóis que se tornarão roupas de inverno. Nada é desperdiçado, mas tudo é excessivo. Eles carregarão 50 libras de carne cada um de volta para o acampamento. 10 milhas. Subindo uma montanha. Suas costas nem se curvam sob o peso. Você percebe que é por isso que eles precisavam ser tão fortes. Não para a sobrevivência, para a dominância. Eles não caçavam porque estavam com fome. Caçavam porque podiam. Porque derrubar um touro de 2.000 libras com as próprias mãos envia uma mensagem a todos os outros predadores no ecossistema. Nós somos o ápice. Todo o resto é presa, incluindo eventualmente a nós. Mas eles ainda não sabiam disso. Você acorda na escuridão ao som de respiração. Não apenas a sua 30 neandertais compartilhando esta caverna, suas exalações criando um ritmo como a própria terra respirando. A criança ao seu lado, talvez com 4 anos, se aninhou ao seu lado para se aquecer. A temperatura do corpo deles é mais alta que a sua base de 101 graus Fahrenheit, tornando-os fornalhas vivas na escuridão congelada. A primeira luz se arrasta pela boca da caverna. O vigia, caolho e antigo aos 40, não se moveu a noite toda. Ele não dorme mais, não há anos. Apenas observa. Seus ouvidos danificados não conseguem ouvir predadores se aproximando, mas seu olho restante capta movimento na escuridão melhor do que seus óculos de visão noturna conseguiriam. A cuidadora do fogo já está trabalhando, uma mulher cujas cicatrizes de queimadura contam uma história de décadas mantendo as chamas vivas.
Ela não reconstrói o fogo, ele nunca morreu. Não há 3 gerações. Ela o alimenta com movimentos precisos, cada pedaço de madeira escolhido pela duração da queima, pela produção de calor. Isso é química sem fórmulas, engenharia sem equações. As crianças acordam de forma diferente aqui, sem choro. O choro atrai predadores. Até os bebês aprendem o silêncio cedo, ou não aprendem mais nada. Eles se comunicam por toques, gestos, expressões que seu cérebro moderno mal consegue ler. A rotina matinal é um relógio biológico. Os adultos verificam as crianças em busca de ferimentos, parasitas, febre. Um menino mostra um corte na palma da mão. Sua mãe não o mima, ela deixa a avó examiná-lo. As mãos da velha, nodosas de artrite, mas firmes pela experiência, sondam uma ferida. Ela faz um som de aprovação. Está limpo, vai sarar. O menino, talvez com 6 anos, não se encolhe enquanto ela enche a ferida com ervas mastigadas que ardem como ácido. O café da manhã não é uma refeição, é engenharia. O abate da noite passada é dividido por uma hierarquia invisível. A mulher grávida recebe a carne dos órgãos, rica em nutrientes que seu corpo anseia. Os adolescentes em crescimento recebem tutano de osso, alimento rico em gordura para o cérebro em desenvolvimento. O caçador de um braço recebe a mesma porção que qualquer outro. A deficiência não significa menos. Não aqui. Você observa uma mãe ensinando sua filha a processar a pele. Não com palavras, as cordas vocais neandertais não conseguem produzir sua gama de sons. Ela demonstra. Suas mãos maciças se movendo com delicada precisão, raspando, esticando, verificando a espessura, segurando-a contra a luz. A filha, talvez com 8 anos, imita perfeitamente. Suas mãos já são mais fortes do que as suas jamais serão. Os caçadores saíram antes do amanhecer. Você não os ouviu sair. O meio do dia pertence à manutenção. Ferramentas precisam ser afiadas, armas amarradas, roupas remendadas. Mas observe com atenção, isso não é um trabalho sem sentido. O adolescente lascando sílex está inovando, tentando uma nova técnica que talvez tenha visto em um sonho. O pai dele observa, não corrige. A inovação é sobrevivência, mesmo que falhe. 2 mulheres estão grávidas, ambas no 3º trimestre. Elas não estão descansando. Não podem se dar ao luxo. Uma processa fibras vegetais para fazer cordas, sua barriga inchada a fazendo ajustar a posição a cada poucos minutos. A outra ensina às crianças quais plantas curam, quais matam. Ela as faz cheirar, provar, com cuidado, memorizar. Sem livros, sem escrita. Apenas memória e repetição até que o conhecimento se torne instinto. O incidente da tarde acontece rápido. Uma criança, talvez com 5 anos, vagueia perto demais da boca da caverna. O dente de sabre aparece do nada, devia estar observando, esperando. A criança não grita, já sabe que não deve. Apenas congela. A resposta é instantânea, não dos guerreiros de todos. A mulher grávida se move mais rápido do que a física deveria permitir, arrancando a criança de volta. O ancião com um olho já pegou uma tocha. 3 adolescentes formam uma barreira com lanças que não seguravam segundos atrás. O dente de sabre calcula as probabilidades, desiste e se dissolve nas sombras. Ninguém conforta a criança. O conforto é um luxo. Em vez disso, eles ensinam. Mostram a ela o que fez de errado, para onde deveria ter olhado, que sinais ela perdeu. Ela assente, absorvendo. Da próxima vez, pode não haver reforços. A noite traz os caçadores de volta. Sucesso 2 veados, jovens e gordos. Mas também fracasso, o ombro do macho líder está deslocado, pendendo de forma errada. Eles o consertam contra a parede da caverna. 4 homens o segurando enquanto outro puxa. O estalo ecoa. Ele não grita. Gritar é fraqueza, e fraqueza é morte. A noite cai como uma cortina. Sem crepúsculo nesta latitude. O fogo cresce, empurrando a escuridão que quer engoli-los. É, quando eles se tornam humanos. Histórias contadas em grunhidos e gestos. Canções que são mais ritmo do que melodia.
As crianças observam os adultos recriarem a caçada, aprendendo através de um teatro de sombras nas paredes da caverna. Eles dormem em pilhas, o calor do corpo compartilhado, sempre tocando alguém. O sono solitário é uma sentença de morte. A nova vigília assume a posição uma jovem com cicatrizes na garganta de algo que tentou matá-la e falhou. Seu último pensamento consciente. Eles não sobrevivem apesar deste mundo. Eles sobrevivem porque se tornaram ele. Você os vê primeiro sombras se movendo de forma estranha contra a neve. Sua partida de caça Neandertal congela. 8 de vocês, rastreando alces por 2 dias, de repente imóveis como pedra. O vento traz o cheiro deles, diferente. Não de animal, mas também não de humano familiar. Algo mais. Eles emergem da linha das árvores, e sua respiração para. Altos. Meu Deus, como são altos! O mais baixo está na altura dos olhos do seu caçador mais alto. Mas magros seus membros parecem que se quebrariam com um vento forte. Seus rostos também estão todos errados. Chatos. Como se alguém tivesse empurrado suas feições para dentro dos crânios. Narizes pequenos que congelariam no inverno de verdade. Olhos que parecem estranhos em rostos sem pelos. Homo sapiens. Embora você não tenha um nome para eles. Apenas outros. São 12 deles. Você conta as armas imediatamente instinto de sobrevivência. Lanças, mais diferentes, mais finas, mais longas. E algo mais. Madeira curvada com uma corda. Você nunca viu um arco antes. Não entende o que está vendo. Não entenderá até que uma daquelas lanças finas voe mais longe que seu arremesso mais forte e perfure o peito do seu primo. Mas isso é mais tarde. Agora, são apenas 2 grupos de humanos, se vendo a 30 jardas de distância em solo congelado. O silêncio se estende. Seu caçador líder, o macho com cicatrizes que matou ursos das cavernas, não se move. Sua mão está na lança, mas não a agarra. Ainda não. Ele está pensando. Você pode ver o cálculo acontecendo por trás de olhos que viram 40 invernos. Lutar? Fugir? Ou algo mais? Um deles dá um passo à frente. Uma fêmea, mas não construída como suas fêmeas. Sem músculos visíveis, braços como galhos. Ela está segurando algo. Carne. Abate fresco, ainda fumegando no frio. Ela a coloca no chão entre seus grupos e recua. Troca. Eles querem trocar. Seu líder olha para a carne, depois para eles. Suas armas estão abaixadas, mas prontas, assim como as suas. Ele toma uma decisão que ecoará por milênios. Ele dá um passo à frente. O que acontece a seguir é doloroso de assistir. Comunicação por pantomima. Seu líder aponta para a carne, depois para eles, faz um grunhido interrogativo. Eles apontam para você, depois para algo em sua bolsa. Conchas. Conchas do mar, a centenas de milhas de qualquer oceano. Perfuradas, enfiadas em fibra vegetal. Joias. Seu povo não faz joias, não vê o sentido. Mas as conchas são bonitas, capturando a luz como água congelada. Uma de suas fêmeas, jovem e curiosa, as alcança. As pessoas altas não a impedem. Ela as segura, maravilhada. Isso poderia ser paz. Deveria ser paz. 2 espécies humanas, compartilhando um momento de curiosidade em vez de violência. Então, seu jovem macho 16 invernos, pura testosterona e nenhuma sabedoria nota a jovem fêmea deles. Ela é fascinante em sua estranheza. Alta, graciosa, com a pele mais lisa que qualquer Neandertal. Ele se aproxima dela, interessado. A reação é instantânea. 3 de seus machos se movem para bloquear-lo, aquelas coisas estranhas de madeira curvada de repente apontadas para ele. Você não sabe o que são flechas, mas o instinto reconhece a ameaça. Sua partida de caça se irrita, as lanças se erguem. O momento se equilibra no fio de uma faca. Seu líder faz um som baixo, retumbante, não agressivo, calmante. Ele se abaixa, pega a carne oferecida, arranca um pedaço com dentes que poderiam quebrar ossos. Mastiga devagar, deliberadamente,
e então oferece o resto de volta a eles. Compartilhar comida. Gesto universal de paz. O líder deles você pode dizer pela forma como os outros o respeitam aceita. Dá uma mordida. Seu rosto muda com o sabor. Seu povo sabe como defumar a carne, preservá-la com ervas que eles não têm. Ele assente em apreciação. As conchas trocam de mãos. A carne é dividida. Ninguém morre hoje. Mas enquanto eles partem, andando de costas para mantê-lo à vista, você nota algo que arrepia mais fundo que o vento do inverno. Eles não têm medo de você. Seu povo, que luta com mamutes e ursos das cavernas, que não é nada além de músculo e tecido cicatricial e sobrevivência. Esses estranhos magros olham para você como se você fosse o estranho. Como se você fosse quem não pertence. Um deles, um jovem com olhos que nunca param de se mover, continua tocando a coisa de madeira curvada. Ele está pensando o que você está pensando. Nós poderíamos matá-los. Fácil. Seu líder também vê. Enquanto você se afasta, ele já está planejando para onde mudar o acampamento. Como evitá-los? Se evitá-los é sequer possível. Daqui a 40.000 anos, os arqueólogos encontrarão ambos os seus acampamentos, às vezes sobrepostos, às vezes separados. Encontrarão ferramentas neandertais com design sapiens, ossos sapiens com DNA neandertal. Eles se perguntarão se vocês foram amigos, inimigos, amantes. Vocês foram os três. Mas hoje, vocês são apenas dois tipos de humanos, se afastando um do outro, ambos se perguntando se o mundo é grande o suficiente para ambos. Não é. Você pode sentir o cheiro da doença antes de vê-los. A caverna que antes abrigava 30 neandertais, agora abriga 9. 2 machos adultos, ambos já passaram do auge. 3 fêmeas, uma tão grávida que mal consegue andar. 4 crianças, a mais velha talvez com 12 anos, tentando ser adultos antes que seus ossos estejam prontos. Isto é Gibraltar, o fim do mundo. Atrás de você, um continente vazio. À sua frente, o mar. Nenhum lugar para onde correr. A matriarca 40 invernos, uma idade avançada por qualquer medida, tosse sangue na mão. A doença veio com os altos, espalhando-se pela respiração e pelo toque. Os corpos do seu povo, evoluídos para o frio e a violência, não têm defesa contra assassinos invisíveis da África. Os outros já se foram. A família do seu irmão fugiu para o norte em busca de melhor caça. O clã da sua irmã desapareceu para o leste, perseguindo fantasmas de manadas de mamutes que não existem mais. O mundo que te construiu está morrendo, e você está morrendo com ele. O menino traz sua caça 2 coelhos. 2 coelhos para alimentar 9 pessoas. Ele está orgulhoso, não entende que isso é um fracasso. Seu avô teria trazido auroques. Seu pai teria trazido veados. Ele traz coelhos, e todos fingem que é o suficiente. Você é o último caçador funcional, aos 30 Juleá sentindo seu corpo se decompor. Aquela luta final com o urso das cavernas levou a algo que não voltará. Seu ombro direito range osso com osso quando você levanta sua lança. Seu olho esquerdo, turvo pela infecção, vê apenas sombras. Mas você sai. Todo amanhecer. Porque é isso que você é. A fumaça dos altos é visível das alturas. Seus acampamentos se espalham como infecção por terras que seu povo manteve por 200.000 anos. Você os observou caçar atirando paus que voam distâncias impossíveis, trabalhando em grupos de 40 onde você tem 4. Eles pegam tudo, não deixam nada. Hoje, rastreando veados, você encontra algo pior. Ferramentas neandertais, abandonadas, recentes. O artesanato é familiar o bando do seu primo, aqueles que foram para o norte. Mas o acampamento está vazio, sem corpos, sem sinais de violência, apenas ausência. Como se tivessem evaporado. Você entende, eles não encontraram melhor caça. Encontraram o mesmo nada que você está encontrando. De volta à caverna, a mulher grávida começou a sangrar. O bebê vem cedo demais, pequeno demais. Não chora mesmo no nascimento, os bebês neandertais conhecem o silêncio.
Mas este silêncio é diferente. Final. A mãe o segura mesmo assim, emitindo sons lamentosos que não são bem palavras, nem bem animais. A matriarca toma a decisão. Amanhã, vocês tentarão a travessia, a estreita passagem de água para a África, de onde a lenda diz que os altos vieram. Talvez a terra natal deles tenha espaço para você. Talvez os deuses deles sejam mais gentis que seus filhos. Você sabe que é fantasia. O estreito é a morte mesmo no verão. No inverno, com crianças doentes e anciãos moribundos, suicídio. Mas ficar é um suicídio mais lento, vendo todos morrerem de fome em uma caverna que ecoa com vozes fantasmas. Naquela noite, você sonha com o passado. Encontros de verão, quando 5 clãs se reuniam, com 100 membros, as meninas com conchas no cabelo, os meninos exibindo novas técnicas de lança. Seu pai, levantando você em ombros que podiam carregar uma coxa de mamute. A abundância, o propósito, o mundo que fazia sentido. Você acorda com o grito do menino, dente de sabre, antigo e desesperado como você, atraído pelo cheiro da morte. Ele tem a matriarca pela garganta antes que alguém possa se mover. Ela não luta. Parece quase grata, enquanto os dentes projetados para matar se fecham em sua traqueia. Você o afugenta, mas tarde demais. Ela sussurra algo, podem ser palavras, pode ser apenas a respiração saindo. Morre olhando para o mar. 7 agora. A matemática da extinção. O macho restante, avô da maioria das crianças, faz a escolha. Sem travessia. Vocês morrerão aqui, onde pelo menos os ossos dos ancestrais fazem companhia. As crianças não entendem. Ainda acreditam que amanhã trará os adultos de volta, trará as manadas de volta, trará o mundo de volta. Você sabe que não. Você se tornou o último. Não por fraqueza, mas pelo tempo. O mundo mudou mais rápido do que os corpos podiam acompanhar. Cada adaptação que o salvou por 200 mil anos o músculo, os ossos densos, os pulmões enormes agora, o acorrenta a um ecossistema moribundo. Os altos não vêm para te matar. Não precisam. Eles apenas tomam os vales, as fontes de água, as rotas de migração. Deixam para você as margens, as bordas, o nada. Você não é assassinado. Você é ditado para fora. Sua última caçada não traz nada. As lágrimas do menino são silenciosas, até a dor sabe que não se deve atrair predadores. Você nem tem sabedoria a oferecer. Nenhuma habilidade que importe. Apenas velhas cicatrizes e histórias mais antigas sobre quando os gigantes caminhavam pela terra. Naquela noite, a febre o pega. A mesma doença que dizimou seu clã. Seu corpo, inquebrável contra a violência, desmorona contra organismos pequenos demais para serem vistos. As crianças tentam resfriar sua pele ardente com água do mar. Sua última visão, o futuro. Cavernas vazias, altos pintando sobre a arte do seu povo, suas ferramentas em seus museus, seus ossos rotulados e arquivados. Seu DNA diluído no deles, até que você não seja mais um povo, apenas uma porcentagem, um fantasma em seu sangue. O menino segura sua mão enquanto você morre. Ele durará mais 3 invernos. A mulher grávida, 2. As crianças, espalhadas pela fome e predação, talvez 1. Então, o silêncio. As cavernas de Gibraltar se esvaziam de sua espécie pela primeira vez em 200 mil anos. Vocês foram os humanos mais fortes que já viveram. Não foi o suficiente. A força não pôde lutar contra o tempo. Você acorda às 3 da manhã, o coração batendo forte, pronto para lutar contra algo que não está lá. Seu corpo inundado de adrenalina, músculos tensos para a violência, aquela parte antiga do seu cérebro gritando perigo quando seu quarto está perfeitamente seguro. Parabéns. Você acabou de sentir seu DNA Neandertal despertar. 2%. É o que você carrega se não for africano. 2% de uma espécie extinta, viajando em suas células como caroneiros genéticos. Não parece muito, até você perceber que são 40 milhões de pares de bases de DNA. 40 milhões de letras de código de pessoas que podiam fazer supino com 500 libras e lutar com ursos das cavernas.
Você sente isso mais quando está ameaçado? Aquele surto de força impossível quando seu filho está em perigo, a mãe levantando um carro de cima do bebê? Isso é a ativação da fibra muscular Neandertal. Seus genes se lembram de como lutar contra monstros, mesmo que sua mente tenha esquecido que monstros existiram. Fique em frente a um espelho. Vê aquela crista acima de suas sobrancelhas, os ombros largos, os pelos do corpo que não param de crescer. São eles. Todo jogador de rugby de corpo grosso, todo levantador de peso que parece forte demais para ser natural, toda pessoa que sobrevive a ferimentos que deveriam matar eles, estão canalizando algo mais antigo. Algo que se recusou a morrer mesmo quando a espécie o fez. Seu sistema imunológico é metade Neandertal. Aqueles genes HLA que te ajudam a combater a gripe, a Covid, uma dúzia de outras doenças? Um presente de seus primos extintos. Quando as pragas da Europa mataram milhões, mas alguns sobreviveram, foi o DNA Neandertal que fez a diferença. Eles ainda estão te protegendo 40,000 anos depois que o último morreu. Mas não são só presentes. Depressão, vício, isso também pode ser deles. Genes projetados para um mundo de fartura e fome, perigo constante e clãs unidos, funcionam mal na segurança moderna. Seu cérebro Neandertal, esperando ursos das cavernas, encontra empregos de escritório. O descompasso quebra algo fundamental. Diabetes tipo 2 corre em sua família. Agradeça ao seu metabolismo Neandertal, projetado para acumular cada caloria para a próxima era do gelo. O sangue coagula com muita facilidade. Seus genes de hipercoagulação, perfeitos para sobreviver a caçadas de mamutes, são mortais em assentos de avião. Covid grave? O DNA Neandertal no cromossomo 3 o torna 6 vezes mais propenso a precisar de um ventilador. Eles estão em sua pele literalmente. Genes de queratina que tornam a pele de algumas pessoas espessa, quase como couro. Em seu cabelo, cabelo ruivo, cabelo grosso, do tipo que ri do inverno. Em seus padrões de sono, aquele despertar às 3 da manhã, os neandertais viviam em turnos, sempre alguém vigiando por dentes de sabre. Seu corpo ainda acha que é a sua vez de vigiar. Quando os cientistas sequenciam os genomas neandertais, eles encontram algo belo e terrível. Não os substituímos, nós os absorvemos. Cada europeu carrega diferentes genes neandertais. Combinados, a humanidade preservou 40% de seu genoma, espalhado por bilhões de pessoas como peças de quebra-cabeça espalhadas. A força inexplicável da sua tataravó? O tio que sobreviveu àquele acidente impossível? A tia que nunca ficou doente, apesar de cuidar de todos os outros? Fantasmas neandertais, surgindo quando necessário. Mas aqui está a parte bonita. Seus genes ainda estão evoluindo, ainda ajudando. Quando os tibetanos se adaptam à altitude, é o DNA denisovano, premos dos neandertais, que faz o trabalho. Quando os inuites processam gordura de forma diferente, sobrevivendo com carne pura, isso é genética humana arcaica. Não terminamos de nos tornar eles. Algumas noites, no sono profundo, você sonha com cavernas, de seguir manadas pela neve sem fim, de uma força que você não possui, mas de alguma forma se lembra. Isso não é imaginação. É memória genética. De 40.000 anos, quando parte de você era outra pessoa. Os neandertais perderam. Sua espécie acabou. Seu mundo desapareceu. Mas eles ganharam algo mais estranho, a imortalidade através de nós. Cada bebê nascido carrega sua força para a frente. Cada sobrevivente de uma doença prova que seus genes ainda importam. Cada humano que levanta um peso impossível ou sobrevive a probabilidades impossíveis canaliza seu fantasma. Você não é puro Homo sapiens. Nunca foi. Você é um híbrido. Uma mistura de espécies, carregando a força dos extintos em suas células. Quando você realmente precisa, esses 2% despertam. O fantasma em seu sangue se lembra de como lutar contra ursos, sobreviver a pragas, suportar sofrimentos que quebrariam um sapiens puro. Eles não se foram. Eles são você. E às vezes, tarde da noite, quando a vida moderna o derrubou e você acha que não pode continuar, algo mais antigo assume o controle.
Algo que sobreviveu a eras glaciais e dentes de sabre e viu seu mundo acabar, mas se recusou a morrer completamente. É quando você entende. Você não herdou apenas o DNA deles, você herdou a recusa deles em se render. Os humanos mais fortes que já viveram ainda estão aqui, codificados em suas células, esperando o momento em que você precisa ser inquebrável. E nesse momento, você é.